louvor bíblico. Louvor bíblico, irmãos. A palavra de Deus diz em Salmos, de número 150, versículo 6: todo aquele que respira, todo aquele que tem fôlego, louve o nome do Senhor. No Salmo de número 100 diz: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com louvores, celebrai com júbilo ao Senhor, servi ao Senhor com alegria todos os moradores da terra. A palavra de Deus também diz em João capítulo 4 que o Pai procura verdadeiros adoradores, que adorem a Deus em espírito e em verdade. Louvor a Deus. O que é um louvor a Deus? A maioria dos cantores evangélicos, a maioria daqueles que louvam, que tocam nas igrejas, tão pouco sabem o que é louvor a Deus. Tão pouco sabem decifrar, tão pouco sabem separar o que é um louvor a Deus e o que não é um louvor a Deus. O que é um louvor bíblico e o que é uma heresia cantada em forma de hino evangélico. Não sabem, porque não conhecem a palavra. O maior adorador de Deus, na minha opinião, foi Davi. Davi foi um grande adorador de Deus, que compôs vários salmos, louvores a Deus. Davi era um profundo conhecedor de Deus. Se você for estudar na teologia os atributos de Deus, quem Deus é justiça, Deus é amor, Deus é longânimo, Deus é um Deus que se ira, a ira de Deus, o amor de Deus, a benignidade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a fidelidade de Deus, a verdade de Deus, o poder de Deus. Grande parte dos textos bíblicos que vamos pegar e examinar para estudar os atributos de Deus estão nos Salmos. Grande parte está no livro de Salmos, porque os Salmos, os louvores dos Salmos, eles exaltam os atributos de Deus, quem Deus é, como Deus age. Eles exaltam a Deus. Agora a grande questão é se o nosso louvor, se os hinos cantados nas igrejas hoje estão exaltando a Deus ou estão exaltando aos homens? Estão valorizando a Deus, valorizando os seus atributos, mostrando os seus atributos? São verdadeiros hinos bíblicos e teológicos ou estão valorizando o homem, deixando o mundo, a psicologia entrar? Pois hoje vivemos numa época que os ritmos, vários ritmos estão entrando na igreja. Todos os tipos de ritmos. Rock, rap, funk, pagode, sertanejo, forró, todos e todos os ritmos. Embora não tenha bases bíblicas para dizer o rock é do diabo, o rap é de Deus, o funk é do diabo, o pagode é de Deus. Embora não temos base, nós sabemos, irmãos, que tem coisas que não convêm na casa de Deus, que tem ritmos que não convêm à casa de Deus, que não são sacros, não podem ser sacros, porque são ritmos carnais, usados para a promiscuidade, para o pecado, para o mundanismo. Os crentes que gostam de rap evangélico se vestem como os rappers do mundo. Os crentes que gostam do rock evangélico se vestem como os roqueiros do mundo. Isto não pode ser cristianismo, isto não pode ser bíblico, isto não pode ser de Deus, porque Deus é santo, Deus requer santidade, separação. Deus, quando chamou Israel, não chamou Israel para ser igual às outras terras, chamou Israel para ser diferente. Deus, quando chamou sua igreja, a palavra igreja vem do grego eclésia, que significa chamados para fora. Deus nos chamou para fora deste mundo, nós não somos deste mundo mais. Então deve haver uma diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E o louvor, irmãos, deve ser bíblico. E aquele que louva a Deus deve fazer em espírito e em verdade, não com a força da carne. Não importa se tem instrumentos bons ou não, como tecnologias, instrumentos avançados, voz bonita ou voz feia, entonada. Não importa isso para Deus. O que importa para Deus é se é uma adoração em espírito e uma adoração em verdade. Porque muitos adoram a Deus hoje na carne. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Você pode fazer coreografias na carne, teatros na carne, adorações na carne, até chorar na carne. Deus não ouve o seu louvor. Deus não recebe o seu louvor. É um fogo estranho, é uma abominação aos olhos de Deus. O louvor que Deus requer de nós deve ser bíblico, deve ser cristocêntrico, deve exaltar a morte da cruz de Jesus, o sacrifício de Jesus, falar sobre a palavra de Deus, ser a palavra de Deus para nós, exaltar a Deus.
Há outros tipos de músicas cantadas nas igrejas que também não são pecados, mas não são louvores. São mensagens de Deus ao coração do homem. São mensagens bíblicas ao coração do homem. São mensagens para o homem. Há louvores que são orações. Há louvores que são adorações. Há louvores, irmãos, que são confissões de pecado. Há louvores de vários tipos. Mas o louvor que Deus requer, irmãos, é o louvor bíblico. É o louvor segundo as palavras de Deus. Pois hoje vivemos numa época que, infelizmente, o louvor é mais valorizado do que a palavra de Deus. O louvor é mais valorizado do que a Bíblia. Pessoas que se dizem ser de Deus, tocadores, levitas, que tocam, que louvam a Deus nas igrejas, nem a Bíblia levam para a igreja. Louvam a Deus e depois, quando acabam seus louvores, vão para fora da igreja. Igrejas evangélicas que têm mais tempo para o louvor do que para a pregação da palavra de Deus e para a oração. São verdadeiros shows, são verdadeiros espetáculos gospel, mas não são louvor bíblico, irmãos. O louvor, a Bíblia diz que o louvor bíblico, ele atrai a presença de Deus. Deus habita no meio dos louvores. Então por que Deus não habita no meio do louvor que é cantado na sua igreja? Por que não há a presença de Deus, não há cura, não há libertação, não há batismo com o Espírito Santo? Porque este louvor não é santo, não é sacro, não é bíblico, não é uma adoração em espírito e verdade. Pois a Bíblia diz que quando Davi tocava a sua harpa, o espírito que estava em Saul batia em retirada. A Bíblia diz que quando alguns homens tocavam instrumentos, como lá na passagem do profeta Eliseu, ele chama um tangedor, o tangedor toca, o Espírito de Deus vem até Eliseu. Porque Deus habita no meio dos louvores. Quando os israelitas louvavam, Deus manifestava a sua glória. E se Ele não manifesta hoje, quando nós adoramos a Deus, é porque alguma coisa está errada. Porque quando a igreja primitiva se reunia para adorar a Deus, para orar, para louvar a Deus, Deus manifestava a sua glória. Deus manifestava a sua presença. Hoje, como não há santidade no louvor, no altar de Deus, qualquer um hoje louva na igreja. Qualquer um hoje, a pessoa toca no mundo e toca dentro da igreja. Toca para o carnaval, toca para os barzinhos e depois toca na igreja. A pessoa vive em fornicação com o namorado, com a namorada, vive amaziado e toca na igreja e canta na igreja. E depois vem querer que Deus manifeste a sua glória e o seu poder. Não manifesta, irmãos, porque está em pecado. Está contra a palavra de Deus, contra as regras bíblicas. A pessoa é mundana, não tem nem vontade de conhecer Bíblia, não ora, não jejua, não clama a Deus. Então seu louvor também não tem unção, não tem poder, não tem graça. Assim também serve para os pregadores da palavra de Deus. Queridos, se nós queremos que o nosso louvor seja bíblico, os levitas deviam conhecer tanto quanto os pregadores os atributos de Deus. Porque como eu vou louvar um Deus que eu não conheço? Como eu vou louvar um Deus que eu não sei o que Deus é? Queridos, devemos conhecer quem Deus é. Você que canta, que é cantor, compositor, tocador, ou faz parte de um coral, de um ministério de louvor, procure conhecer quem é Deus. Estude os atributos de Deus. Saiba que Deus não recebe qualquer coisa. Saiba que Deus não aceita qualquer coisa. Saiba que para Deus não é de qualquer jeito, deve ser o melhor. E o melhor bíblico, o melhor de acordo com a palavra de Deus. Pois não adianta nós fazermos do nosso jeito. Do nosso jeito não dará jeito. Do nosso jeito Deus não há de receber. Deus quer que nós o louvemos. O louvemos do jeito que Ele nos ensinou. Os louvemos do jeito que a palavra de Deus nos ensina, irmãos. Do contrário, o nosso louvor não subirá aos céus. Nosso louvor não chegará aos céus. O louvor que fez um terremoto acontecer foi o de Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam presos, amarrados, louvaram e adoraram a Deus e veio um terremoto e libertou eles e trouxe salvação ao centurião. Este é o louvor, esta é a oração que Deus quer, em espírito e em verdade, irmãos. Dança na carne, gritaria na carne, não vai levar as pessoas a lugar algum. Profecias na carne, unções proféticas que nada tem a ver com Bíblia, mas com movimentos da moda hoje atual, não podem conduzir o homem ao arrependimento e à santificação. E o que dizer dos shows gospels? O que dizer das baladas gospels que acontecem hoje nas igrejas? O que dizer dessas babaquices e idiotices que os evangélicos estão fazendo aí? Shows, baladas gospel para os jovens. Meus irmãos,
Se pudéssemos ter uma máquina do tempo e trazer Paulo, e trazer Elias, Moisés, Daniel, trazer homens de Deus do passado para a nossa geração, eu tenho a certeza que eles comparariam a nossa geração a Sodoma e a Gomorra, a Babilônia espiritual, compararia a nossa geração ao mundo do dilúvio, de tão depravados, imorais, carnais, naturais que temos sido, achando que Deus recebe qualquer coisa, que temos que fazer do nosso jeito e não do jeito que Deus ensinou. Irmãos, devemos louvar a Deus de acordo com a palavra de Deus. Devemos louvar a Deus de acordo com o que Deus nos ensina na sua palavra. O louvor, ele não deve ser tão enfatizado nas igrejas hoje como ele tem sido. O certo seria, irmãos, que houvesse mais tempo para a palavra de Deus, para o ensino sadio da palavra de Deus, do que para louvores. Mas hoje aconteceu o contrário. Nós vamos em congressos aí evangélicos, em que são 2, 3 horas de louvor, de oportunidade para um grupo, para outro grupo, para um cantor, para outro cantor, e fica 20, meia hora para a palavra de Deus. Isso é uma vergonha, irmãos. Muitas pessoas não abrem o olho e não enxergam isso, porque isso agrada o homem. É um louvor que agrada o homem, mas não chega até os céus, não chega até Deus. Porque Deus sempre teve compromisso com a sua palavra. A vida de Jesus não foi louvar a Deus, mas foi pregar e ensinar a palavra de Deus. A única vez que você vai ver que Jesus louvou um hino foi depois da Santa Ceia, a qual eles louvaram um hino, cantaram um hino. Na igreja primitiva você não vai encontrar relatos em que o louvor, em que havia ministérios de louvor, cantores que viajavam de cidade em cidade para louvar a Deus e vender os seus CDs e se enriquecer às custas da adoração a Deus. Nem tampouco pregadores e pastores, porque os apóstolos viajavam de cidades em cidades pela fé em Cristo, vivendo pela fé, sendo sustentados por Deus, por ofertas voluntárias de amor dos irmãos. Eles eram sustentados, Deus os abençoava. Eles não usavam aquilo para se enriquecer, mas quando tinham em abundância, repartiam com o que não tinham. E quando nada tinham, também glorificavam a Deus. E como disse Paulo, eu aprendi a viver contente com o que eu tenho. Se eu tenho abundância, estou feliz e reparto com quem não tem. Se eu tenho escassez, ainda assim eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nem a fome me pode separar do amor de Deus. Isto é evangelho, irmãos. Não esses cantores gospels que cobram 20, 30 mil para fazer show, vão de cidade em cidade, vão de lugar em lugar, andam de avião, vivem nos melhores hotéis, são uma verdadeira Babilônia, verdadeiras prostitutas, meretrizes espirituais, são piores que as prostitutas. Tem muito evangélico que condena as prostitutas, aquelas que vendem o seu corpo, mas estes cantores gospel, esses pastores que vendem a fé, são piores do que as prostitutas, porque não estão vendendo o corpo, estão vendendo a fé, estão vendendo e barganhando com Deus, e Deus há de julgá-los e puni-los no último dia, porque este louvor, estas pregações não são bíblicas, são meramente movimentos humanos, shows para agradar homem. Deus quer levantar homens e mulheres de Deus nessas últimas horas. Deus quer levantar homens e mulheres que não se curvem diante de Baal e que louvem a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer e não pela prosperidade que Ele pode dar, que adorem a Deus como Jó. Jó perdeu tudo, diz a Bíblia, que mesmo assim ele adorou a Deus, e é assim que devemos estar. Esse é o espírito de um adorador. A Bíblia diz que Davi acabou de perder seu filho, estava 7 dias em jejum, seu filho é morto, Deus mata seu filho porque ele é fruto de um adultério com Betseba. A Bíblia diz que Davi não se revolta, mas ele vai ao templo e adora a Deus. É isso que precisamos, irmãos, de adoradores que adorem a Deus, até quando Deus nos puna, nos corrige e nos julga, porque sabemos que quando somos disciplinados por Deus, somos disciplinados para não ser condenados com o mundo, como diz em Coríntios. Então, se você quer ter um louvor bíblico, irmãos, estude e se aprofunde no conhecimento da palavra de Deus. E que o louvor não tenha primazia na tua igreja nem na tua vida, mas o que tenha primazia na tua vida seja a palavra de Deus e a oração. O louvor tem assim uma importância, mas não seja o principal, pois na história da igreja nunca ele foi o principal. Se você ler a história da igreja, estudar, só nessas gerações agora, nessas décadas agora, que veio para o Brasil, para os Estados Unidos, o movimento gospel, o movimento de louvor,
E hoje as igrejas são um verdadeiro espetáculo de louvor, se esquecendo da palavra. Os pastores são poucos que conhecem Bíblia. Os pastores são poucos que conhecem a palavra. A maioria vive de ser contador de história, de contar as mesmas palavras, os mesmos textos, ou quando não contam isso, ficam só dando profecias e revelações, mas não tem capacidade para ensinar a sua igreja, para ensinar o seu povo. Se você for conversar com eles, com pessoas que estão anos lá dentro e não conhecem nada da palavra. Por que não conhece? Porque não tem ninguém apto para ensinar. E por que não tem ninguém apto para ensinar? Porque esse que era para ensinar está enchendo a igreja com o movimento da carne, com louvores, para fazer o povo se requebrar, mas não para fazer o povo se converter dos maus caminhos. Então que Deus tenha misericórdia de nós e que levante homens para pregar a palavra e homens e mulheres para louvarem louvores bíblicos e adorar a Deus em espírito e em verdade, para a glória de Deus. Eu poderia aqui falar de vários louvores que tem várias heresias nas suas letras, mas isto fica para uma outra palavra, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe para a glória do Senhor.